Bom dia, meus caros alunos, meus caros e minhas caras alunas. Quem vos fala aqui é o professor Eduardo Tadeu Vieira. Estamos aqui para dar continuidade à metodologia da disciplina de Contabilidade Geral 2 para este primeiro semestre de 2020. Hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula com o tema do ativo intangível. É o último item do ativo que vocês vão estudar. Até agora vocês já viram vários itens do ativo e agora a gente vai ver o último dos itens do ativo, que é o ativo intangível. Por definição, os ativos intangíveis são aqueles ativos não monetários identificáveis sem substância física. Então ele distingue-se dos demais ativos vistos até então, porque ele não é um ativo tangível, tocável, ele não tem substância física. Como qualquer outro ativo, ele mantém aquela característica básica que vocês já viram lá nas primeiras aulas sobre o ativo, ou seja, ele é fonte de benefícios futuros. Ele apenas não é tangível, não tem substância física. Qual é a sua importância hoje? Com as alterações que nós tivemos aí no mundo, principalmente motivados, por exemplo, pelas novas tecnologias, as empresas de serviços passaram a ter uma importância muito grande. Com isso, tem uma estimativa aí de 2005 de que aproximadamente 3/4 do valor de empresas de capital aberto refletem ativos não físicos e não financeiros, ou seja, ativos intangíveis. Isso trouxe também uma dificuldade muito grande para a contabilidade, que começa com a dificuldade que a teoria da contabilidade tem na própria definição desses ativos intangíveis, principalmente por conta das incertezas a respeito da mensuração de seus valores e também da estimativa de vida útil desses ativos, porque são ativos que não são tangíveis, têm uma dificuldade grande de estimar aí as suas vidas úteis. Conforme a classificação do balanço patrimonial que nós temos aí pelas alterações trazidas após a Lei 6.404 de 1976, o ativo intangível é o último grupo que vai aparecer no balanço patrimonial das empresas, o último grupo de ativos. Vocês já sabem que essa classificação aí é por ordem decrescente de liquidez. Os ativos intangíveis, então, seriam aqueles ativos que, em tese, as empresas teriam maior dificuldade em transformar em caixa, em dar liquidez a eles. Por isso que eles estão aí nesse grupo de intangível. É um grupo novo, é recente, tem cerca de uma década essa classificação. Até então, esses ativos eram de um subgrupo, o ativo diferido. Agora, é um subgrupo específico no ativo não circulante, os ativos intangíveis. Quais são os critérios para sua determinação? Primeiro, quanto à sua identificação, ele tem que ser separável, ou seja, puder ser separado da entidade, vendido, transferido, licenciado, alugado, ou seja, transacionado individualmente ou em conjunto. Manter aquela característica de todos os ativos, que é capacidade de geração de benefícios econômicos futuros. Quer dizer, um ativo intangível pode incluir a receita de venda de produtos e serviços. Por exemplo, eu tenho um direito fonográfico de vender a determinada obra de um determinado cantor. Então, isso aí me gerará uma receita de venda. Eu posso ter, por exemplo, uma tecnologia que permite a redução dos custos, por exemplo. Isso é um ativo intangível. Então, o benefício econômico futuro, no caso dos intangíveis, pode vir tanto pela receita de venda que ele propicia, como pela redução de custos e outros benefícios resultantes aí do uso desse ativo. E também, uma outra característica de ativo, que nós já vimos, é que a entidade tem que ter controle sobre este ativo, ou seja, o poder de obter benefícios econômicos futuros, e eu tenho que ter o controle de restringir o acesso de terceiros a esse benefício. Por exemplo,
um exemplo de um ativo intangível é a concessão de uma rodovia. Então, eu tenho a concessão da rodovia que liga Brasília a Goiânia. O ativo que eu tenho é a rodovia? Não. É um ativo intangível que é o direito de cobrar pelo uso daquela rodovia. E eu tenho controle para que ninguém mais possa fazer essa cobrança. E todos que todos que transitarem pela rodovia deverão pagar para eu, que sou a concessionária deste direito de uso, de exploração aí, que é um ativo intangível. Repetindo, não é a rodovia, é o direito de transitar pela rodovia que se constitui como ativo intangível. Outros exemplos de ativos intangíveis que nós temos aí. O goodwill, aquele exemplo que não contemplado na IAS 38 e no ICPC 04. Vocês já viram lá, quando nós estudamos os investimentos permanentes, que o goodwill é aquela expectativa de rentabilidade futura que eu tenho sobre um determinado negócio. Por exemplo, eu adquiri uma empresa que tinha um valor contábil de 1.000, o valor do seu patrimônio líquido contábil era de 1.000, o valor do seu patrimônio líquido, quando os seus ativos e passivos avaliados a valor justo, esse valor era de 1.200, então existe uma mais-valia dos ativos aí de 200, e eu paguei 1.500 por essa empresa. Essa diferença de 1.500 que eu paguei para 1.200, que é o patrimônio líquido a valor justo, seria o goodwill, seria a expectativa que eu tenho de uma rentabilidade futura. Então aqui, neste caso, constitui-se um ativo intangível, que em algumas vezes será classificado, embora intangível, será classificado no ativo relativo a participações permanentes em outras sociedades, e quando for consolidação de balanço dessas participações, ele vem para o ativo intangível. Outros exemplos aí, softwares, patentes, marcas, direitos autorais, direitos cinematográficos e fonográficos, uma lista de clientes, franquias, fidelidade de clientes, direitos de comercialização, licenças de pesca, licenças de aterrissagem, licenças de rádio e TV, licenças de importação. Então, tudo isso aí são ativos intangíveis e que podem ser comerciados. Por exemplo, fidelidade de clientes. A gente teve um caso aqui no Brasil bastante interessante, de uma companhia aérea nova que precisava de dados que a CVM e outros órgãos reguladores exigem, e ela não tinha experiência com essa coisa de fidelidade de clientes, os programas de milhagem. Ela teve que comprar essa experiência de uma outra companhia aérea. Veja, ela não comprou a carteira de clientes da companhia aérea, ela comprou a experiência que a outra companhia aérea tinha com fidelidade de clientes aqui no Brasil. E isto é um exemplo claro de ativo intangível negociável. Como é que se dá o reconhecimento de um ativo intangível? A entidade tem que demonstrar, primeiro, a definição de ativo intangível, não tem substância física, tem o controle, foi resultado de uma decisão passada e vai gerar benefícios futuros. Os critérios de reconhecimento que são a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros atribuíveis a este ativo e que o custo deste ativo intangível possa ser mensurado com clarevidência, com segurança e com objetividade. Como que se dá o reconhecimento e a mensuração? Aí depende de como que o ativo intangível se inseriu no plano de negócios da entidade. Quando adquiridos separadamente, pelo valor de custo. Quando adquiridos em uma combinação de negócios, o valor de custo, nesse caso, o valor justo, que refletirá o valor justo daquele negócio que eu estou adquirindo. Recebido por meio de subvenção ou assistência governamental, opcionalmente pelo valor justo ou pelo custo. Recebido pela permuta de ativos intangíveis, aí também pelo valor justo, mas se não for possível, utiliza-se o valor contábil daquele ativo que foi cedido ou que foi permutado. Ágil por rentabilidade futura gerado internamente. Aqui é importante.
Os ativos intangíveis gerados internamente não são reconhecidos como ativo. Então, quando eu tenho uma expectativa de rentabilidade futura gerada internamente na entidade, não é possível fazer este reconhecimento. Outros ativos intangíveis gerados internamente. Avaliar em que fase o ativo em andamento se encontra. Se for pesquisa, é mais provável que ele seja reconhecido como despesa. Se for desenvolvimento e ele cumprir certos requisitos, ele poderá ser reconhecido como ativo intangível. Marcas e patentes reconhecidas se a entidade incorrer em custos decorrentes de uma transação envolvendo partes não relacionadas. Então, também é um pré-requisito para o reconhecimento de marcas e patentes. Lembrando que a marca, por exemplo, quando desenvolvida internamente e que ainda não tenha ocorrido uma transação envolvendo essa marca, também não se tem um reconhecimento. Direitos sobre recursos naturais, mensurados pelos custos incorridos na obtenção do direito de exploração. O custo não é o valor justo da jazida, e sim o direito de exploração. Por exemplo, eu tenho direito de exploração de uma fonte de água mineral. O ativo não é a fonte de água mineral, mas é o direito, o benefício econômico que eu tenho de engarrafar aquela água mineral e comercializá-la. Este também é um ativo intangível, o direito à exploração de uma jazida de água mineral, a uma jazida de petróleo, a uma jazida de cascalho, por exemplo, a uma jazida de brita, todos esses recursos minerais. O ativo que eu tenho é o direito de exploração. O subsolo é da União. Como é que se dá o reconhecimento e a mensuração dos ativos intangíveis que dizem respeito aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e andamento? Para mim fazer essas pesquisas e desenvolver um produto, um serviço, alguma coisa assim, eu tenho que ter gastos, eu tenho que ter recursos que vão deixar a minha entidade, que serão consumidos para a produção deste ativo. Por exemplo, eu estou pesquisando para desenvolver uma pesquisa contra a Covid-19. Enquanto eu estiver na fase de pesquisa, isso aqui será só despesa. Porque simplesmente aquilo ali é alguma coisa que foi desenvolvido, eu tenho esse desembolso, eu ainda não tenho um grau de certeza se eu vou conseguir sucesso. Quando eu chego na fase posterior à pesquisa, eu estou na fase de desenvolvimento. Na fase de desenvolvimento, eu vou fazer um teste, eu vou fazer uma pergunta. O que eu tenho até agora tem viabilidade técnica, intenção e disponibilidade de recursos para concluir o projeto para uso ou para venda? Tenho que fazer essa avaliação. Uma outra coisa que eu tenho que avaliar, esse produto terá mercado? Como que ele gerará benefício econômico futuro? Qual a capacidade de mensurar com segurança os gastos durante o desenvolvimento? Então, eu estou desenvolvendo a vacina e pode ser que daqui a 2 meses a pandemia termine. Então, isso não é um ativo. Eu estou desenvolvendo a vacina e pode vir uma regulamentação governamental que toda e qualquer vacina será distribuída gratuitamente. Ou um outro concorrente meu pode desenvolver a vacina. Então, se atender todos esses critérios que nós falamos aí de viabilidade, de mercado, de geração de benefício econômico, e eu conseguir mensurar os custos, ele é um ativo intangível. Se não, ele, assim como foi na fase de pesquisa, tudo isso aí será jogado como despesa do resultado do exercício no qual eu estou desenvolvendo aquele produto. Mensuração inicial. Quando eu tenho uma aquisição separada de um ativo intangível, ele vai ser mensurado pelo custo de aquisição. Somado a este custo de aquisição, todos os recursos necessários que eu tenho que gastar com aquele ativo para colocá-lo em condições de gerar benefício econômico para o futuro, para a entidade. Ou seja, eles têm que estar pronto para estar em operação. Então, nesse caso, aí eu faço o reconhecimento. Então, o custo é o preço de compra, mais os impostos não recuperáveis que eu paguei, eventuais descontos e abatimentos obtidos, gastos de preparação do ativo, transporte desse ativo se eu paguei,
seguro deste ativo, gastos de montagem e tudo mais. E lembrando, conforme a gente já viu em capítulos anteriores, em aulas anteriores, que os encargos financeiros não compõem o custo de ativos intangíveis, assim como também não compõem o custo do ativo imobilizado. Esses gastos a gente viu que eu faço um ajuste a valor presente desses itens, e isso aí vai sendo apropriado como despesa com o passar do tempo, e não compõe o custo dos ativos, seja intangível, seja imobilizado ou outros ativos. Mas, no caso dos ativos intangíveis, além da mensuração inicial, durante a vida útil destes bens, eu tenho que ter também essa mensuração subsequente. Após o reconhecimento inicial, esses ativos devem ser amortizados, desde que tenha uma vida útil definida. Então, essa vida útil definida é duração, volume de produção, horas que eu poderia utilizar, quantidade, por exemplo, um direito fonográfico, quantidade de discos que eu poderia vender e assim por diante. Já aqueles ativos que têm uma vida útil indefinida, eu não tenho, primeiro eu não tenho um limite previsível do fluxo de caixa que esses ativos irão gerar. Então, nesse caso, eu não tenho como amortizar esses ativos porque eu não tenho com clareza essa expectativa de vida útil definida. Fatores que eu vou considerar aí para determinar a vida útil de um ativo intangível. A utilização prevista daquele ativo pela entidade, ciclo de vida dos produtos gerados por aquele ativo, se existir, obsolescência técnica, tecnológica, comercial ou de outro tipo, estabilidade do setor em que o ativo opera, período de controle sobre o ativo, legislação. Eu posso ter alguns países, por exemplo, que eu só posso ter uma patente por determinada quantidade de anos. Depois daquilo, essa patente é quebrada. Isso é muito comum hoje com o caso de medicamentos. Então, por exemplo, a grande quantidade de medicamentos contra a AIDS hoje tem a sua patente quebrada. Isso permitiu que muitos países pudessem produzir. Então, é o caso de uma patente que tem um tempo legalmente determinado para a sua existência. Então, eu tenho que considerar esses fatores ao determinar a vida útil. E, determinando a vida útil, eu vou ter aí a taxa de amortização anual de cada um desses meus ativos intangíveis. Então, influenciam a vida útil do ativo intangível. Fatores econômicos, período de geração de benefícios econômicos futuros, fatores legais, que eu já tinha dito anteriormente, período de controle de acesso a esses benefícios econômicos futuros. A vida útil a ser considerada deve ser o menor dos períodos. Por exemplo, adquirir a licença de rádio. Eu tenho um prédio em que funciona a rádio, tenho um ativo prédio, mas eu tenho um ativo intangível que é a concessão, a licença para explorar uma emissora de rádio ou uma emissora de televisão. Contratualmente, o período de exploração da licença é de 7 anos. Porém, eu tenho uma expectativa que eu possa ficar com essa licença aí por mais ou menos 15 anos. Aqui no Brasil isso é muito comum. As licenças são renovadas por décadas e décadas. Só que como eu tenho um documento legal que me concede essa licença por 7 anos, a vida útil do ativo é esse prazo contratual de 7 anos. Então, a cada ano que passar, eu vou diminuir um sétimo do valor desse meu ativo como amortização. Casos especiais, direitos contratuais com prazo limitado renovável. Aqui também a vida útil só deve incluir o prazo de renovação, com evidências de renovação sem custo significativo. Se o custo for significativo, em essência, será o custo de aquisição de um novo ativo na data da renovação. Então, eu tenho que fazer a reavaliação deste meu ativo. Ativos intangíveis com vida útil definido. A amortização inicia a partir de quando estiver pronto para uso, cessa no momento em que for classificado como mantido para venda ou na data em que for baixado. Então, no momento em que eu decidir vender aquele ativo ou baixar aquele ativo, porque eu não vou utilizá-lo mais, eu cesso essa minha amortização. E a amortização deve refletir aí o prazo que eu espero produzir benefícios econômicos futuros. Então, o padrão de consumo desses benefícios econômicos futuros.
Diferentemente dos outros ativos, não se pressupõe um valor residual para os ativos intangíveis. Esse valor tem que ser zero, a não ser que haja compromisso de compra por terceiros ou haja mercado ativo com valor residual determinado e seja provável que o mercado existirá ao final daquela vida útil que eu estimei para este meu ativo intangível. Então são essas, normalmente, ativos intangíveis não têm valor residual. Os intangíveis com vida útil indefinida não devem ser amortizados porque como eu não tenho um horizonte para determinar por quanto tempo que ele vai gerar benefícios econômicos futuros, então eu não tenho a vida útil. E não tendo a vida útil, eu não tenho como ter uma taxa de amortização. Em 2008, excepcionalmente, a CVM permitiu a amortização de tais ativos. Assim como os outros ativos também, os ativos intangíveis estão sujeitos a teste de perda de valor, o teste de impairment, que é a comparação entre o valor recuperável, ou seja, por quanto que eu venderia aquele ativo hoje, menos os custos incorridos e despesas incorridas nessa venda, e o valor líquido contábil que ele está registrado na minha contabilidade. Recomenda-se que esse teste seja feito anualmente e sempre que existir indício de perda desses ativos intangíveis. Por exemplo, agora, durante a pandemia, se discute. Eu sou concessionária e o serviço a licença que eu ganhei do Estado foi, o governo do Distrito Federal me permitiu explorar a bacia leste de ônibus aqui em Brasília. Então eu tenho aí um número determinado de linhas de ônibus para explorar. Com a pandemia, o transporte público teve uma queda na sua receita, no benefício econômico que esse ativo representa para as empresas de ônibus. Então, eu teria que provavelmente fazer um teste com esses ativos, esse ativo intangível, que é o direito a concessão que eu tenho de explorar determinadas linhas de ônibus que tiveram uma perda durante a pandemia. Então, além disso, uma outra coisa que, além de testar a perda de valor, fazer o teste de impairment, eu tenho que estar ali periodicamente revisando a estimativa inicial que eu fiz de vida útil daquele meu ativo. Mudanças de indefinida para vida útil definida também devem ser contabilizadas como mudança de estimativa contábil. Isso deve constar nas notas explicativas e a partir do momento que eu mudar de vida útil indefinida para vida útil definida, eu começo a amortizar. Lembrando que também eu tenho que, no caso dos ativos intangíveis, assim como outros ativos, por exemplo, os ativos imobilizados, fazer o teste de impairment, para saber se realmente aquele valor que eu tenho lá condiz com os valores que eu conseguiria realizar com a transação daquele meu ativo. Eu vou deixar aqui com vocês duas reflexões. No caso de uma companhia especializada em prestar serviço de divulgação de produtos e serviços de seus clientes através de um meio, ela adquire uma lista de clientes e vai pagar das seguintes formas: 3.000 à vista, mais 35 parcelas mensais de 200. Essa parte financiada tem o valor presente de 6.200. A empresa estima que obterá benefícios desta lista de clientes pelos próximos 4 anos, que ela vai trabalhar aí com uma mala direta. Isso representa um ativo intangível? Qual valor deve ser reconhecido inicialmente para esse ativo intangível? Como que ele deve ser amortizado? Então isso aí eu vou deixar como reflexão para vocês e depois a gente volta a discutir um pouco isso. Um outro exemplo é uma empresa subsidiária adquiriu num processo de privatização direto a exploração de serviços de água e esgoto em um município lá do estado do Paraná pelo prazo de 20 anos. O valor total da aquisição foi de 150 mil, a ser pago em 5 parcelas anuais de 30 mil. O período estimado de geração de benefícios futuros é de 100 anos. Isso também, esse contrato, representa um ativo intangível? Qual o valor que eu tenho que fazer o reconhecimento inicial?
como deve ser amortizado. Vou deixar isso aí para a reflexão de vocês e, posteriormente, nós voltaremos aí provavelmente a discutir mais alguns temas relacionados a ativo intangível.